Olá a todos. Meu nome é Ramiro Quaresma, eu sou do site Cinemateca Paraense, professor, pesquisador de cinema, paraense especificamente, e nós estamos aqui na quarta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, né? Um evento independente nosso, né? E a gente está convidando pesquisadoras de cinema para falar um pouco sobre esse cenário cinematográfico do Pará, né? E nós convidamos para abrir o nosso ciclo de entrevistas o pesquisador, professor da UFPA também, Pere Petit. Tudo bem, Pere? Como vai? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Ramiro, estar aqui com vocês. O Pere é talvez a pessoa mais indicada para falar sobre, digamos assim, os primórdios e a gênese do cinema no Pará, né? Que ele pesquisa um cineasta catalão que fez cinema em Belém no início da década de 1910, né? Que acho que talvez nesse assunto talvez ele seja a maior referência mesmo. E Pere, como é que começou como é que surgiu o Ramon de Banhos, primeiramente, para ti, assim, enquanto pesquisador? Bom, primeiro, agradecendo mais uma vez estar aqui com você e com as pessoas que nos acompanham. Vem de uma longa data. É decir, a primeira iniciativa veio do professor Flávio Nassar, né? Na época, ele era responsável de Relações Internacionais, né, da UFPA, ele pró-reitor de Relações Internacionais, e ele tinha uma filha dele estudando em Barcelona, né? E aí lá viu, muitas coisas, falou assim, papai, encontrei um catalão que esteve em Belém, não sei quantos e tal. Aí, como eu conhecia o Flávio Nassar, aí uma vez me comentou, e isso estou falando 11 anos atrás, né? Aí, olha, Petit, tal, eu vi esse livro, esse material é fabuloso, seria fantástico, bora publicar, bora tentar. Aí iniciamos o processo de tradução, né, que fizemos de várias mãos. Esse aí é o Ramon de Banhos, escreveu essa autobiografia no início dos anos 70, de 1970. Ele já tinha 80 anos, né? E ele escreveu em espanhol. Mas ele morreu 10 anos depois, em 1980, mas se publicou a sua autobiografia em catalão, né? Aí um pioneiro catalão na Amazônia e tal, né? Que tem que ver com aquelas... Ele escreveu um pioneiro espanhol na Amazônia, mas lá em catalão nós publicamos, lá publicaram um pioneiro catalão, que eu vou fazer a mesma coisa quando saia o livro aqui, que deve sair a sua autobiografia em português nos próximos meses. Já estou informando a vocês que a autobiografia já foi traduzida e acho que talvez máximo em janeiro já vamos poder fazer o lançamento aqui em Belém, né? Aí, quando saiu essa possibilidade, eu fui teve uma reunião com os diretores da Filmoteca de Catalunha. Ele dava uma confusão legal muito grande de quem eram os direitos, porque a editora que publicou, que era uma editora especializada na história do cinema espanhol, internacional, catalão, tinha fechado já suas atividades. Mas, em teoria, os direitos eram da Filmoteca. Eu tive que ajudar até para esclarecer quem tinha os direitos, né? E, finalmente, eles aceitaram, obviamente, que os direitos eram da Filmoteca, né? A partir daí, nós assinamos um convênio para poder publicar, com umas condições de dar uma parte dos exemplares para a Filmoteca, para divulgar lá, mas sempre muito atenciosos, com muita ilusão de que a gente pudesse publicar. Mas inicialmente saiu dessa ideia, né? Porque é um livro que não só fala de cinema, fala de Belém, dessa época, da sua experiência de vida, né? O choque cultural que ele recebeu ao chegar a Belém, né? Todas as relações que ele estabeleceu com as pessoas, viajando pela Amazônia, filmando, né, a extração do caucho, né? É um relato muito importante para qualquer pessoa, seja interessada no cinema, para compreender aquele tempo da chamada... A Amazônia impactou bastante o Ramon de Banhos, né? A chegada dele impactou ele, tanto que depois ele lembrou isso muitos anos depois ainda, né? Essa aventura dele. Porque ele teve a desgraça dele
pegou 2 vezes malária. Nossa. A segunda, que também fazendo essas filmagens pela Amazônia, os médicos recomendaram para ele que seria bom voltar para Barcelona um tempo, se recuperar e tal. E também ele queria resolver uma coisa, queria casar com a sua mulher para depois. Mas ele pretendia voltar, inclusive com a sua mulher, que ia casar com ela lá em Barcelona, e os dois voltariam para Belém. Mas isso era finais de 1913. Depois já começou os conflitos da Primeira Guerra Mundial, né? E a situação de Belém, da crise econômica, também mexia, né? Muita gente. Tem uma das cartas que ele escrevia, pessoas de Belém, quando ele estava aí em Barcelona, né? O Llopis, né? O seu chefe, um pouco assim. Uhum. O Joaquim falava para ele, olha, aqui está muita crise, assegura, fica em Barcelona, vamos ver se melhora, mas era o momento da crise também econômica, do fim daquele chamado ciclo da borracha. O ciclo da borracha também acaba fazendo com que ele não volte depois, né? Também, né? Mas ele tem 2 tentativas ainda, já que alongamos aqui nosso tempo, né? Ele quis voltar, né? Então escreveu, né, o Joaquim Llopis morreu em 1917. Né? Mas a sua mulher continuou e a sua filha continuaram com as atividades de cinema Odeon. Né? E isso duraria o cinema Odeon até os anos 40. Aí eles continuaram com isso. E ela, numa carta que ele, né, Eufêmia Llopis, manda para ele, ela fala, olha, melhor que tu não voltes a Belém. Isso já era 1920. Ainda continua a crise, e tinha umas críticas muito pesadas da mulher, né, do Llopis contra o Olímpia, que o Olímpia monopolizava o cinema em Belém na época, né, que eles controlavam tudo, recebiam os filmes, né, era eles que passavam, primeiros dias passavam os novos filmes lá no Olímpia, depois distribuíam para os outros cinemas, né, alugavam esses filmes, então tinha muito controle do Olímpia. Falava que não era também um bom momento. A última tentativa, depois já proclamada a República na Espanha, que, né, o fim da monarquia, aquela primeira vez, né, 1930, aquela coisa de, estou falando que aquela coisa de historiador, né, que falava. Sim. Aí ele, saiu uma possibilidade de fazer uma expedição científica para o Peru e voltando e entrando no Amazonas também pela parte brasileira. Né? E aí depois foi frustrada, também por os conflitos políticos que começaram a acontecer lá na Espanha. Mas ele tinha sempre aquele desejo, aquela vontade de voltar para o Pará, para a Amazônia, que nunca mais conseguiu. Né? Pera, como é que foi assim o convite para ele vir para cá, para o Pará? Assim, como é que surgiu essa demanda para ele vir para o Pará? Assim, foi dele ideia? Foi um convite? Não, foi o Joaquim Llopis. Quer dizer, nesse último texto que estava escrevendo, até para apresentar o livro de Ramón de Baños e outros que escrevi, né? É dizer, sempre falo que eu esclareço que o Joaquim Llopis não era um barão da borracha, como às vezes se comentava. Né? Ele era apenas chefe de compras, né, de uma empresa que era uma exportadora daquele barão da borracha boliviano, né, que era o Nicolás Soares, que era individualmente o grande barão da borracha na Amazônia. Né? E esse Nicolás Soares, a firma dele, ele tinha uma sucursal aqui, em Belém. Então, o cunhado do Llopis era, de fato, o responsável dessa. Né? E o Llopis era o chefe de compras, né? É dizer, dessa firma de exportação de borracha via Belém. E ele já tinha construído um cinema, ele tinha outras atividades, ele importava produtos o Joaquim Llopis, né? Importava produtos da Espanha, exportava produtos do Pará e da Amazônia para a Espanha. Então estava sempre nessa procura também de atividades econômicas, né? De seguir crescendo economicamente. Aí quando começa esse boom, mais ou menos, começa o boom do cinema, né? Aquilo que eu falo, a segunda fase do tempo dos pioneiros, a partir de 1911, e ele vai ser um dos principais também. Aí ele tinha um cinema lá, naquela área da Basílica de Nazaré, né? E ele tinha muito sucesso também na época do Sírio e tal, mas ele queria criar um cinema
uma área exclusiva para filmes, cinema, exclusiva. E aí, para isso, precisava de alguém, de especialista. Aí ele foi a procurar isso em Barcelona, né? Então, os contactos pessoas que ele já conhecia, falaram, olha, tem lá um jovem, 21 anos, que é muito bom, mas é irmão de um grande cineasta também. Aí eles entraram em contato e ele convenceu o Ramon para vir para Belém, né? Que fez, parece, segundo o Ramon fala, que era um bom contrato, do ponto de vista econômico, e também que ele teria toda a liberdade para fazer os trabalhos dele. Então ele foi, porque o Ramon filmava, o Ramon montava, o Ramon conhecia todas as técnicas de montagem de filmes e de exibição também. Então ele dominava todas essas técnicas. Então era uma pessoa ideal para esse trabalho, né? E em princípio ele veio, né? Às vezes eu lembro também a própria história, né? Nunca pensei que chegando a Belém ficaria tanto tempo, né? Né? Mas ele vinha também uma ideia, não, vou ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E às vezes tinha propostas de ir a trabalhar a Buenos Aires, a outros países, inclusive ele recebeu propostas, ele não quis nunca sair de Belém. Mas foi o Joaquim Llopis, foi lá procurar alguém, né, para que pudesse dar conta do novo cinema que ele queria construir, né? A princípio, porque fica parecendo que o Joaquim Llopis era como se fosse um produtor de cinema, assim. A produção dos filmes que o Ramon de Bones fez foram encomendados pelo Joaquim Llopis ou era uma iniciativa do próprio Ramon de Bones, assim? Os filmes que ele fez não, aqui? a empresa, chamamos assim, porque a produção, o produtor é o empresário, né, formalmente. Mas ele tinha total liberdade de trabalhar. Então, o que fez o Llopis, ele criou a firma de Parafilmes, né? Então, o Ramon de Baños era né? Até chegaram depois uma espécie de acordo já praticamente como sócios. Mas inicialmente a firma era dele, do Joaquim, portanto, o produtor formalmente que falaríamos hoje, né, seria o Joaquim, né? A de Parafilmes era dele. Então, o cinema era dele, né? Então, o Ramon, ele recebia o seu salário, um dinheiro por cada um dos espectadores que assistiam aos filmes, etc, etc, né? E depois eles trabalhavam também para outras firmas comerciais, para a prefeitura, para o governo do estado, para a classe política, né, de Belém, aí recebiam outros dividendos, né? Eles faziam o que depois ficou conhecido como, digamos, o cinejornal, será? Era como se fosse digamos assim, o primórdio de um filme institucional, um cinejornal, assim, também? Não, isso Filme sob encomenda, assim. Não, o cine por encomenda sim, mas não confundamos um pouco. O cinema jornal é uma coisa, o cine por encomenda é vinculado, né? Porque aqueles por encomenda política ou de empresários ou comerciantes para fazer publicidade dos produtos que chegavam, né, da Europa para poder vender e tal. Isso sim que ele fez no cinema jornal. Tinha alguns documentários que ele ia filmando para outras coisas e depois tinha aqueles comerciais de empresas de indústrias do Pará, etc, né? Mas ele não, ele começou fazendo documentários de fato, né? Documentários que depois, um ano depois, ele chegou em setembro, né, de 1911. Aí em maio de 1912, quando saiu o chamado Jornal de Parafilmes, né? Que era uma cópia daquele jornal do Pathé, né, que fazia na França. E também teve em São Paulo, teve experiências de fazer jornais também no Brasil. E uma coisa assim que nós podemos falar um pouco depois, mas é uma das coisas que mais me intrigam, é esse vínculo entre o que acontecia aqui, que é uma história, chamemos, local, né? E o que acontecia em outras partes do Brasil, da América Latina, naqueles mesmos tempos. Tem muita coisa que vai se cruzando, né? Assim, tipo, o cinema que o Ramon de Bones fez é praticamente um dos cinemas pioneiros no Brasil também, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Poucos filmes se faziam em 1911, né? A produção de cinema era muito pequena. Não, por exemplo, essa experiência de cinema jornal na Espanha não existia. Entre aspas, espanhol, catalão, o primeiro que fez foi ele aqui, né? Existia na França, existia em São Paulo, existia em Buenos Aires, existia alguma experiência. Aí,
Mas isso, ele foi fazendo documentários e alguma parte incorporava. Né? Peri, é legal no teu artigo que tu tem sobre o Ramon de Banhos, né, que tu narra bem a chegada dele, né? Tu fala todos os equipamentos que ele tinha, inclusive, né, como ele conseguiu os equipamentos que ele trouxe, né, cada marca de cada equipamento que ele trouxe, e ele já vem no barco para cá já fazendo um filme também, né? Não, isso é bem legal, essa parte. Essa parte é linda mesmo. Eles já vai filmando, parece que vai fazer o que ele chamaria depois aquele... De fato, esse seria o seu único filme que ele fez no Pará. Era aquele juntar todos os documentários, né? Que isso dava mais 1 hora, segundo a previsão da metragem que tinha, né? E então ele fez aquela viagem de Lisboa a Belém, né? Mas depois da sua experiência a Belém. Também se perdeu. Isso seria um grande achado se a gente encontrasse, né, e também ele chegou numa época, assim, em setembro, ele logo fez também o Círio de Nazaré também, né? Verdade. Não, isso contamos. Não, sim, não, fale. Não, assim, ele chegou logo no momento em que Belém estava em festa, né? Não, tinha a festa de que tinha aquela coisa... O primeiro documentário que ele faz é aquele do Lauro Sodré, né? Ele era senador, né, o Lauro Sodré, na época. E aí ele está saindo de Belém, né? E eu falo em algum dos meus textos que o Joaquim Lopes, ele tinha muita visão também dos seus interesses. O interesse estava vinculado àqueles interesses políticos. E aquele ano, 1911, já é a crise do chamado lemismo, do Antônio Lemos, renuncia na prefeitura. Então, assim, as pessoas que eram lemistas continuam controlando, né, o governo, mas já estão articulando-se com o Lauro Sodré, né? Então, assim, ele fala sempre muito bem, aquele grande político que todo mundo adorava, o Lauro Sodré e tal. Ele vai fazer depois outras filmagens também bem interessantes nessa parte. Mas ele fez o primeiro que faz era isso, depois o Círio de Nazaré. E o mais engraçado dessas filmagens que ele coloca lá, ele faz uma escada, né? E ele coloca lá na Avenida Nazaré, chamaríamos hoje, né? Lá quando está chegando lá naquele canto da Generalíssimo, né? Com a Nazaré, ele coloca uma grande, né, uma espécie de grande escada lá, e ele coloca a sua câmera de filmagem lá em cima, vendo todo mundo chegando até a Basílica. Nossa, que imagem é essa, hein? Pois é. Peri, os negócios de cinema que o Joaquim Lopes e o Ramon de Banhos faziam, eles foram assim, bem sucedidos, né, no empreendimento do cinema? Assim, deu resultados, assim? Como é que foi, assim, tipo, financeiramente para eles? Eles falam sobre isso? Sim. Nas memórias do Ramon? Tem uma parte que... Bom, as memórias dele, boa parte das memórias dele foram sustentadas na memória escrita que ele... Porque ele tinha o costume, o Ramon de Banhos, de cada 15 dias saía um vapor Belém-Lisboa, né? Na época. Então ele se ia escrevendo uma espécie de diário para sua namorada, né? Hoje fiz isso, fiz outro, filmei não sei quanto, comi tal coisa, tartaruga não sei do que, não sei quanto. Ele vai falando da sua vida aqui, né? E aí ele vai também falando de que está indo muito bem, né? Então, estava se sustentando bem, o cinema de On, antes de criar, né? Antes de que se criar o Olímpia, né? Então, ele vai tendo recursos consideráveis, né? Ele manda até dinheiro para a Espanha, para a família, para a namorada, né? E ele, inclusive, faz com outro, de fato, um galego, né? Ele fala espanhol da Galícia. Ele criou também uma empresa de importação de produtos da Espanha, né? Legal. Ele está também preocupado. Eu vou fazer igual que o Joaquim Lopes, esse daí. Ele está ganhando dinheiro, eu também quero, né? Assim. Porque ele é muito jovem, né, Pérez? Assim, muito jovem ele ainda. Não, né? Ele chegou aqui, tinha 21 anos. Né? Então, vai sair daqui com 23. Ele é bastante novo. E Pérez, ele ainda não era, digamos assim, reconhecido na Espanha já como realizador na Catalunha? Ele já era um realizador conhecido ou também estava começando também lá a fazer
cinema, ele tinha um irmão que trabalhava também, né? Ele tinha, não, o famoso era o seu irmão, né? Aquilo que era, né? O Ricard, de fato, o Ricard de Baños, né? Então ele era já um cineasta prestigioso. Então o Ramon era o filho caçula, né? Eram 3 irmãos. O irmão mais velho era fotógrafo. Então toda a família era, né? Aí os pais do Ramon queriam que ele fosse advogado, que estudasse e tal. Mas o irmão tenta ele e fala, por que tu não vens a trabalhar em Hispanofilmes e tal? E aos 16 anos ele vai estudando ainda para advocacia e tal, mas já começa a sua prioridade e vai ser o cinema. Aí acompanha o seu irmão, né? Tinha 16, assim, em 1906, começa as suas atividades de cinema. Aí depois já faz documentários próprios, né? Sempre trabalhando para a empresa do irmão, né? E de outros cineastas da Catalunha, né? Porque naquela época a Catalunha era o centro do cinema espanhol também, né? Aí, então, ele começa e faz aquela coisa que eu falava antes, faz um pouco de tudo, né? Faz montagem, faz não sei o que, né? Quando o irmão não podia, ele ia a filmar, né? O seu irmão vai também, eles vão filmar coisas assim, políticas, que tem que ver todas as coisas que acontecem aqui que ele vai filmar depois, né? Tem a guerra da Espanha com Marrocos, o seu irmão vai lá na guerra filmar. Aí ele mandava os filmes, quem fazia a montagem era o Ramon. Então, ele vai, né? Vai se perfeccionar. Quando ele volta para Catalunha, assim, e fica aquela vontade dele talvez voltar para assim, tu falou daqueles problemas que ele teve que foi a guerra, o declínio da borracha e tudo. Ele continua fazendo, ele vira na verdade uma espécie de marco do cinema catalão, ele e o irmão dele, né? Ele é um dos pioneiros de lá também, né? Isso, ele vai continuar assim, ele vai depois, esperando não retornar aqui, obviamente vai fazer a sua vida lá, aí vai criar já finalmente os 2 irmãos vão criar uma própria empresa, né? A Royal Films. Então eles vão fazer filmes, né? É decir, já vão fazer produção própria. Inclusive vão fazer aquela coisa que eu falo em alguns dos textos, inclusive filmes pornográficos, né? Ah, tá. Essa história é muito curiosa mesmo, né, do teu artigo, né? Que ele e o Joaquim Lopes resolveram trazer uns filmes eróticos, digamos assim, para o Pará, né? Eróticos e podemos chamar pornográficos também. Pornográfico mesmo, né? Sim. Não, por exemplo, ele não conseguiu realizar aqui, né? Fala no teu texto, né? Ah, é verdade, ele conta isso, que ele conseguiu, tinha mulheres que já aceitaram, mas nunca conseguiu homens aqui para fazer. Já tinha mulheres, né? Aí que não tinham problemas e tal, de poder participar desses filmes, mas nunca conseguiu homens e não... Eu fiquei curioso quando eu li o teu texto, que tu fala também que eram essas cartas que ele escrevia para a namorada dele. Aí eu fiquei imaginando, ele não deve ter contado para a namorada que ele ia fazer filme pornográfico aqui no Pará. Então, como é que tu conseguiste essa informação, Pé? Não, ele comenta para ela, assim. Ele comenta para ela? Ele comenta, então. Aí, mas assim, de uma maneira que depois se desprende na autobiografia melhor, né? Mas ele comenta, assim, não sei o que, estamos passando os filmes. Imagina... Fala assim, tem algumas das cartas, imagina você que as pessoas ficam escandalizadas, mas cada dia temos mais gente aqui assistindo aos filmes, né? É dizer, temos muitas críticas nos jornais, mas vamos continuar e tal, né? É dizer, houve um escândalo em Belém. Mas era um sucesso, né, as sessões, né? Ele fala em algum momento que não, chegou um dia que chegaram a assistir. A minha bateria está aqui com algum problema. Tá, pode botar disposto. Pronto, não era muita coisa. Aí ele conta, assim, que em um dia foram 1.500 homens, porque só podiam assistir homens maiores de 21 anos, né, aos filmes e tal.
Aí, mas foi assim. Mas não, ela conta assim, ele conta mais, né? Assim, da maneira, foi muito especial. Aí eles pararam depois, né? Houve muita. Eu teve uma aluna que pesquisou essa parte dos jornais, né? Da exibição dos filmes eróticos. Eu coloquei em alguma parte, em alguns textos, né? É uma homenagem também para ela, porque ela faleceu, né? Também estava com outros problemas, mas faleceu por Covid, né? A Brena. Aí eu vou te dedicar a parte do meu prefácio ao livro para ela. Aí assim, você vai vendo o jornal, a Folha, né, a Folha do Norte, né, todos os jornais, uma crítica muito, muito forte, né, como podiam se exibir esses filmes, atenta à moral, bons costumes, não sei quanto. Depois, pesquisando, eu vi que também, anos atrás, eu achava que Belém foi o pioneiro aqui dessa exibição de filmes pornográficos no Brasil. Né? Depois, pesquisando mais, perguntando a mais gente, né? Já vi que começaram antes no Rio de Janeiro, né? Em 1907, e coisas parecidas, assim. Uhum. Porque também o Ramon fala também, de que o Llopis comprou, além dos filmes que trouxe da Espanha, que alguns eram de outros países, ele comprou filmes também que vinham de Buenos Aires, né? Que Buenos Aires na época achavam, ainda se acha hoje os pesquisadores, que foi o primeiro lugar da América Latina que se fizeram filmes pornográficos, né? Aqui no continente. E também comprou filmes do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que vinham da Europa diretamente para o Rio, e do Rio eles compraram para cá. Peri, na tua pesquisa, assim, é claro que eu imagino que tu deve ter buscado incansavelmente achar algum filme do Ramon Debonhos aqui na Amazônia, né? E assim, que levantamento tu tem, assim, dessa produção do Ramon Debonhos, assim? A que número tu chegou, por exemplo, de produção de filmes dele aqui? E assim, pelos relatos dele, as memórias dele, que destino possivelmente essa obra possa ter tido em Império? Lamentavelmente, também você sabe as condições do material no qual se guardava aqueles filmes. Então tem um problema que, né, a umidade das terras amazônicas não ajuda muito, né? Uhum. Aí até o Pedro Beriano fala em algum momento de que quando ele falou com a filha do Llopis, né, que já tinham vendido quase tudo e tal, né, a mãe não conservou mais nada, mas eles falaram que ainda nos anos 30 tinha vendido filmes, né, em algum lugar foram, até falava do Maranhão e tal. E também tem uma parte de que ele trabalhou para, né, o Ministério, né, de Produção Agrária e vinculado à exportação, né? Então, é decir, ele fez filmes, documentários para o Ministério também. Então, é decir, sempre tem essa possibilidade. De momento, não conseguimos nada, né? Mas talvez algum dia tenhamos a sorte, como aqueles filmes pornográficos que os irmãos Baños fizeram para Alfonso XIII, né, para o rei da Espanha. Uhum. Falam que fizeram uns 20 filmes e já se encontraram 3 que já foram restaurados. Eu tenho até cópias, né, desses 3 filmes aqui em casa, né? E podem ser alguns consultados pela internet também. Então, daqui, ele, por um levantamento, pelo que ele vai falando, ele fez como, entre tudo, assim, uns 30 documentários, além desse filme, né? Ele fez várias coisas, né? Viagem a Mosqueiro, o outro, o avião, né? O primeiro avião que voou aqui em Belém, que ele fez também, né? As regatas, natação, toda aquela parte política que ele fez, todos os conflitos que houve em 1912, aqui no Pará, né? Maio, agosto, ele filmou também tudo isso, né? Então, nós temos o reservatório d'água, né? Uhum. São Brás, por exemplo, ele filmou a inauguração também, né? Acho que o Jockey Club, se eu não me engano, né? Acho que o Pedro fala sobre
no Jockey Club que teve no Pará também, né? Também ele filmou, né? Assim, no final do livro, já estava no livro na autobiografia que saiu publicada na Catalunha, tinha uma relação de títulos. A Filmoteca, a Cinemateca Nacional, nós tivemos uma desgraça, porque aquele incêndio que houve nos anos 50, todo mundo fala e comenta. Até uma vez falei com o ex-diretor da Cinemateca, em outros tempos políticos, não atuais, que é difícil hoje falar com a Cinemateca, né? Mas naqueles anos anteriores, que inclusive ele estava muito interessado, né, em poder fazer o lançamento da autobiografia da Ramon de Bagno lá e tal. Aí ele me comentou que, sim, reforçou aquela ideia que eles tinham documentários, mas foram destruídos naquele incêndio que houve nos anos 50 na Cinemateca de São Paulo. Esse incêndio acabou com muita coisa mesmo, principalmente material desse período, né, que era de nitrato ainda, né, pegava combustão fácil, assim, né. Então, esse material desse período do primórdio do cinema foi o mais afetado com o incêndio mesmo. Verdade, assim mesmo. Verdade. E Pere, pode contar pra gente agora do teu trabalho que tu vai lançar agora, sobre o Ramon de Bagno agora, só pra gente criar a expectativa desse novo trabalho? Não, muito bom. Vamos fazer como comercial já. Né? Então, assim, depois daqueles percursos de tentar, né, feita a tradução, feita a negociação com a Filmoteca de Catalunha, né, e com a colaboração do Landi, né, que coordena o Flávio Nassar. Então, em princípio, estamos na fase final. Né? Esta semana recebemos o prólogo do diretor da Filmoteca de Catalunha. Né? Então, estamos já na seleção das imagens que vão sair. Né? Tem cartazes da época. Então, ele foi levou para Barcelona um monte de coisas, né? Além daquelas coisas que mandava. Então, tem da programação do Cinema Olímpia, do Cinema Odeon, né? Os cartazes lá assim, né? Então vai ter... Que bacana, Pedro. Postais de Belém, tem algumas fotos dele também, né? Então, isso, em princípio, se a gente fosse muito rápido, acho que ainda vai demorar um pouco, talvez com muita sorte em dezembro. Mas eu acho que mais para janeiro, fevereiro do próximo ano deve sair. Até, de repente, até passar mais a pandemia para fazer um lançamento legal mesmo, né? Presencial mesmo. Não uma vez falamos até com os coordenadores do Olímpia, né? De que, porque fizemos um acto de homenagem uma vez para ele também lá. Aí, postando algumas imagens, um pouco dos relatos dele e tal. E aí, não, temos que fazer o lançamento no Olímpia, né? Seria legal. Também seria interessante. Mas interessante. É a autobiografia dele, né? A autobiografia. Vai ter um texto, né, de Helena Gonçalves, Palmira Gonçalves, Palmira Helena, mas Palmira Gonçalves, que ela vai fazer uma apresentação do Ramon de Bagno em Barcelona. Né? Tem um texto da apresentação, antes de chegar a Belém. E um pouco depois. E eu vou falar um pouco de todas a sua experiência de vida, e especialmente cinematográfica aqui no Pará. Pere, o legal que eu acho sobre essa coisa de descobertas das histórias que ficaram submersas do cinema, né, é que quando a gente exterioriza elas, assim, quando a gente divulga elas, digamos assim, mesmo quando a gente não encontra filmes e coisas, quando a gente começa a divulgar, é incrível como a possibilidade de que isso apareça é maior. Né? Assim, quando eu criei o site da Cinemateca Paraense, é bem engraçado, né? Que eu comecei a pegar os filmes que eu tinha e colocar lá, né? E aí as pessoas que iam nos comentários começavam a falar certas pistas, sabe? Assim, meu primo trabalhou nesse filme, meu primo lembra dessa história. Verdade. Então, de repente, com essa publicidade maior sobre esse assunto, chegando nas outras cinematecas do mundo, por exemplo, né? Pega o exemplar, manda para todas as cinematecas. Aí é capaz que isso começa a gerar essa busca até, né, por esse material até, né? Verdade. Porque inclusive essa parte, além da todo o que fez de reportagem sobre a extração de borracha e tal, que isso foi eles divulgaram muito, né? Até em férias internacionais foi divulgada pelo Ministério, né? E depois tem outra parte, aquela política, aquelas brigas políticas na Amazônia, no Brasil,
E como era ao lado do Sodré um personagem fundamental, então houve uma grande distribuição. Então sempre a gente sonha de que vai aparecer. Aí porque os caminhos, às vezes, dos acervos são meio malucos, assim. Se tu for, por exemplo, eu achei filmes feitos, assim, por viajantes aqui no Pará, num site da Cinemateca de Chicago. Mas a pessoa que veio para cá não era de Chicago. Eles pegaram, sabe Deus por que caminho, e chegou esse material lá, né? Aí tem aquela história também do Metrópolis, do Fritz Lang, né, que foi alterado nos Estados Unidos e a cópia original do Fritz Lang foi encontrada em Buenos Aires. Esses caminhos, às vezes, são meio malucos, né? Não, como aqueles filmes, lembra que era aquele famoso também do cinema americano, que os filmes foram encontrados na Austrália, né? De repente, algum caminho desses que esses filmes pegaram... Os filmes eróticos dos irmãos Banhos, aqueles feitos depois do retorno dele, foram encontrados na época, né, na Eslováquia. Quer dizer, teve uma... Né, de repente, essa publicização do Ramon de Banhos, essa divulgação sobre o Ramon de Banhos, é que pode dar, de repente, um resultado desse, né? Eu acho interessante, assim, Pérez. Assim, tipo, eu te agradeço muito, assim, na verdade eu sou muito fã da tua pesquisa, né, é uma luz, na verdade, é um período que é tão escuro, né, do cinema, assim, né, assim, os personagens têm que aparecer, assim, na verdade, sabe, então, a figura do Ramon de Banhos, né, de pioneirismo, não só no cinema amazônico, paraense, mas brasileiro, inclusive mundial até, né, é um pioneiro do cinema mundial, né, no período que não existiam cursos, era só autodidata, aprendia fazendo a coisa, né? É um pioneiro, um desbravador mesmo, né? Não, bom, Ramiro, eu que agradeço e também agradeço a sua contribuição que você já deu e que vai dar muita, né? Inclusive nos ajudando. Quando chegar o lançamento, a gente vai divulgar, vai participar, vai fazer tudo. Não. Vamos qualquer coisa, Pérez. Estamos aí, valeu mesmo, hein? Tá. Mais uma vez, obrigado e seguimos em contato. Boa noite.